Entrevista. Bom, já aqui conosco a psicóloga Luma Prachedes, para a gente falar sobre ansiedade, como diferenciar, diagnosticar e tratar o transtorno de ansiedade. Seja bem-vinda, Luma. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Luma, vamos primeiro explicar para os nossos ouvintes aqui da Sintonia do Bem o que é ansiedade e quando a ansiedade ela sai dos padrões que são normais. Tá. Primeira coisa, a ansiedade ela é uma adaptação, é uma emoção adaptativa, né? Como o próprio nome já diz, ela nos ajuda a nos adaptar às situações. Em casos mais extremos, em que a gente pode correr risco de vida, por exemplo, né? A ansiedade é como se fosse um sistema de alerta do nosso corpo. Ele nos avisa a evitar ou como fugir daquela situação. E em casos menos extremos, por exemplo, se eu tenho uma prova, eu sinto uma certa ansiedade e essa ansiedade faz com que eu me prepare para essa prova, né? Faz eu sentir um certo medo de não me dar bem naquela prova e faz com que eu me adapte a essa situação me preparando. Como o próprio nome, como eu falei, é uma emoção adaptativa. Todos nós sentimos ansiedades em certo grau, né? Mas aí a gente precisa saber diferenciar o que é ansiedade natural do que é ansiedade problemática. E a ansiedade, ela passa a ser problemática quando ela começa a prejudicar o funcionamento do indivíduo e quando ela causa mais estresse do que a situação justifica. Entendi. Então, a pessoa sai ali do nível da normalidade e isso chega em níveis que terminam prejudicando o dia a dia dela, Exatamente. O cotidiano dela. Exatamente, o funcionamento do indivíduo em qualquer situação. E tem como a gente identificar essa emoção, Luma? Quando ela está ficando desadaptativa, tem. A gente precisa pensar em 3 pontos, né? A ansiedade, quando ela se torna problemática, ela é... ela comanda todas as áreas da sua vida, né? Ela é disseminada. Ela não é direcionada a uma só área. Eu só sinto ansiedade no meu trabalho. Não, quando é problemática é em todas as áreas da sua vida. É difícil o manejo, você não consegue controlar. E ela geralmente vem acompanhada de sintomas físicos. Quando é uma ansiedade problemática, né? Pode ser taquicardia, sudorese, sensação de aperto no peito, que é a chamada angústia, né? Sensações de branco, também é um sintoma da ansiedade. Por que você acredita que hoje a gente vê mais pessoas ansiosas? O que é que você acha que está levando a nossa sociedade a desenvolver de uma forma tão constante os transtornos de ansiedade? Olha, são vários fatores, né? Mas eu diria que a forma que a gente vive hoje também influencia bastante, né? Os nossos hábitos, o uso... Sempre correndo, sempre querendo dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. O uso indiscriminado das redes sociais, que a gente sabe também que já afeta a nossa saúde mental. O nosso próprio estilo de vida, né? A gente sempre almoça com muita pressa, a gente sempre faz tudo... querendo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Nunca está fazendo só uma coisa, né? A gente está almoçando, aí está ali respondendo as mensagens do e-mail, pelo telefone. Exatamente. E a nossa capacidade atencional, ela é limitada. A gente não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E por isso também gera uma certa ansiedade, porque a frustração de você não conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo gera também uma certa ansiedade de que nada tá bom. Então, eu não estou fazendo nada direito, nada tá bom. E aí eu tento me esforçar ainda mais e isso vai se tornando um problema. É uma pena. Você falou aí o advento realmente das redes sociais. Por si só não é ruim, mas o uso que a gente está fazendo dessas redes sociais, sim, e está levando as pessoas justamente a diversos transtornos, não é só de ansiedade, outros, e que terminam afetando de uma forma muito decisiva a vida das pessoas. Luma, o que as pessoas que já identificaram, que saíram desse grau de ansiedade de normalidade, devem fazer? Quem elas podem procurar enquanto apoio profissional? Tá. Especialistas de saúde mental, né? Psiquiatra, psicólogo, são hoje os profissionais que estão aptos a diagnosticar o transtorno e a partir daí do diagnóstico, né, de ser feita uma avaliação e de fato um diagnóstico,
terapia e, em alguns casos, o uso da medicação também. Então, é possível fazer a utilização medicamentosa também para tentar equilibrar, trazer essa pessoa para a normalidade dela? Sim, sim. No geral, a gente indica que uma pessoa ansiosa ela faça a terapia, porque a terapia ela muda digamos que ela muda o seu comportamento, o olhar, né? também. Ela muda a sua forma, a sua perspectiva sobre os acontecimentos e, consequentemente, o seu comportamento. E a medicação ela seria um auxílio para essa mudança, né? Porque a medicação ela trata o sintoma, mas não exatamente o problema, porque o que está lhe deixando ansioso é a angústia da alma. São vários fatores, né? Pode ser o seu estilo de vida, pode ser um trabalho que você não está mais dando bem, pode ser um relacionamento, tem diversas causas que podem causar ansiedade. E aí a medicação ela serve também como um auxílio, mas tudo isso precisa ser avaliado, né? Existe uma faixa etária onde a ansiedade ataca mais? Não, hoje em dia a gente sabe que a nossa prevalência mundial do transtorno de ansiedade é de 4,3%. Então, não é também tão alto como as pessoas imaginam. Sim. Né? Mas é mais na faixa etária do adulto mesmo. Na idade laborativa. Homens e mulheres têm diferença? Não. É mesmo, acomete os gêneros, os sexos de forma igual? Exatamente. Por que você acredita que as pessoas ainda se sentem reticentes em procurar ajuda? A se reconhecerem como ansiosos? Às vezes os amigos dizem, ei, você está muito ansioso, procure ajuda, mas o que eu observo é que muitas pessoas não procuram o apoio profissional. Uhum. Por quê? Primeiro ponto, por conta do estigma ainda que existe, né, em relação à saúde mental, porque eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, quem precisa de psicólogo é louco. Tem esse estigma, mas tem também a questão da autossuficiência. Quando a gente assume que precisa de ajuda, então a gente já não é mais tão autossuficiente assim. E muitas pessoas não querem assumir que precisam de ajuda, porque muitas pessoas falam, não, mas eu consigo resolver sozinho. Isso aqui eu consigo, eu sei como mudar, eu sei como resolver. Então, esse é um problema real, né? Primeiro esse estigma, depois essa supervaloração da autossuficiência. Luma, eu vou pedir para você deixar aí os seus contatos, as suas redes sociais, para algum ouvinte que queira entender melhor, queira até procurar ajuda nesse quesito dos transtornos de ansiedade. Tá. O meu Instagram é @lumapraxedes. Então, olha aí, fica a dica. Lá você vai encontrar outros detalhes, um conteúdo direcionado para a saúde mental também. Uhum. Eu já vou agradecendo aqui a psicóloga Luma Praxedes por essa conversa tão esclarecedora sobre os transtornos de ansiedade. Muito obrigada por participar aqui com a gente na Sintonia do Bem. Obrigada a você. Olha, e assim a gente termina o nosso Tudo ao Meio-Dia. Eu vou mandar